A carta de Paulo aos Colossenses trata da supremacia de Cristo, da supremacia do sacrifício de Cristo sobre todas as outras correntes filosóficas ou correntes de crenças, misticismo, gnosticismo, que estavam se espalhando naquela época e estavam afetando os membros daquela igreja. Infelizmente, nos dias atuais, isso não é muito diferente. Talvez tenham outros nomes, essas correntes, essas ideias, mas sempre aparecem coisas estranhas em nossas igrejas que querem apresentar uma nova forma do ser humano se salvar. Não tem outra forma, a salvação, a vida eterna, só Jesus conquistou por nós na cruz. E naquele tempo, a igreja de Colossos estava passando por essa dificuldade. Colossos era uma cidade que ficava no vale do rio Lico, parte sul da antiga Frígia, hoje oeste da Turquia. Então, cá voltado para o mar Mediterrâneo, né? E ficava numa das principais estradas comerciais para Éfeso. Então imagina que se era uma estrada comercial usada para transporte de cargas comerciais, e naquela época não era só transporte de cargas, né? O transporte de carga, mas o comerciante ia parando também, vendendo. Então imagina que era uma cidade com muito movimento, com muita gente passando por ali, levando e trazendo modismos, levando e trazendo costumes, levando e trazendo ideias diferentes, linhas de raciocínio, né, filosofias e coisas dessa natureza. A cidade, nessa época em que Paulo escreveu a carta, já estava numa certa decadência, e essa decadência seguiu até a sua destruição com um terremoto bastante tempo depois. Mas essas correntes de ideias e de outras crenças fazia com que a igreja sofresse. A igreja estava crescendo, mas ela também estava sofrendo com essas ideias e com esses pensamentos. Não é muito diferente de hoje. Hoje a gente tem várias formas de difusão, várias seitas usam o nome de evangélicos e de evangélico e não, de fato, não são neotestamentários, não seguem a Bíblia e espalham uma série de crendices, uma série de costumes, uma série de crenças, as quais, de fato, nós não encontramos nenhuma base na Bíblia. Nós não podemos acreditar nessas coisas e não encontramos base na Bíblia. Naquela época havia ali o gnosticismo, a cultura grega e a influência do pensamento judaizante. O gnosticismo era uma linha de pensamento, talvez ainda seja, de que o Espírito, o Deus que nos criou é um Deus não perfeito, criou o mundo imperfeito e o nosso corpo é uma prisão para o Espírito e só através de níveis mais altos de evolução, digamos assim, nós poderíamos nos livrar desse corpo, né? A cultura grega ela era politeísta, né? A gente fala da cultura grega, a gente fala dos deuses gregos, enfim, tem uma série de outras coisas ali, a questão do raciocínio lógico, a questão do helenismo, tinha várias coisas ali misturadas naquele ambiente. E a influência do pensamento judaizante. Essa é uma coisa que a gente precisa entender, faz parte do contexto, do momento que Paulo está vivendo, desde a sua conversão até a sua morte. Ainda existia muitas dúvidas, ainda existia uma ideia de que apesar de Cristo vir, os cristãos, mesmo dentro dos cristãos que não tinham esse nome na época, alguns pensavam que eles ainda precisavam cumprir toda a lei judaica, né? E se não cumprisse a lei judaica, não estaria salvo. Então, veja, existia sim uma questão organizacional, política, né? Talvez até econômica, e de fato
o judaísmo, a cultura do povo, ela misturava a parte política, religiosa e a parte militar, né? Por assim dizer. E é uma cultura diferente da que a gente tem hoje, com poderes distintos, separados, né? Que tentando se equilibrar. Não era assim. E é bem capaz que muitas coisas realmente eram necessárias, talvez ser cumpridas ali para estar dentro da sociedade. Mas essas coisas, essas obrigações, elas não tornavam o homem apto à salvação. E a discussão era bem essa, né? Que o pensamento judaizante é porque antes de Cristo o homem tinha que cumprir a lei para não se perder. E depois de Cristo, a lei estava encerrada. Cristo veio, cumpriu a lei e encerrou no seu sacrifício a necessidade de cumpri-la para se salvar. Veja, muitas coisas na lei eram e são ainda importantes. A gente olha ali os 10 mandamentos, faz parte da Torá. Não tem nada daquilo que não devamos seguir. Tudo aquilo devemos seguir, devemos obedecer. É bom, é agradável a Deus, é correto e a gente precisa, de fato, estar cumprindo tudo aquilo ali. Ok? Agora, não é o fato de eu cumprir aquilo que me tornará merecedor da salvação. Não é o fato de eu ser bom com os outros, não é o fato de nada disso. Eu devo fazer todas essas coisas porque são boas e agradáveis a Deus, né? São os 2 mandamentos que encerram os 10, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, né? Esses 2 mandamentos encerram toda a ideia dos 10, né? O mandamento, os 10 mandamentos se resumem em amor e a gente precisa viver em amor ou tendo amor, expressando e vivendo esse amor com os nossos próximos. No entanto, isso não me tornará apto a ser salvo. Então, o problema que a igreja de Colossos estava enfrentando era esse: entender ou a começar a aceitar no meio culturas ou coisas que seriam importantes para que o homem fosse salvo. E aí Paulo escreve essa carta dando ênfase à doutrina de Cristo, voltar à base, voltar à origem, voltar onde a coisa começou, e quem começou foi Cristo, né? Começou a pregação na terra, né? E essa doutrina de Cristo, o sacrifício de Cristo, Paulo afirma veementemente que ele é superior à velha aliança, que a nova aliança é superior à velha aliança. Ou seja, era muito melhor crer no sacrifício de Cristo na cruz, porque ele nos deu a salvação, do que tentar por vontade própria, por força própria, melhor dizendo, cumprir toda a lei e através do cumprimento da lei alcançar a salvação. Isso não surtiria o mesmo efeito. Então, o objetivo da carta aos Colossenses é mostrar a supremacia do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, em oposição a todos esses outros poderes e tentativas de explicar ou de dizer o que o homem deveria fazer para alcançar a salvação, ok? Essa é a lição número 7 da revista Palavra e Vida, edição número 71. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site, procurar lá a revista Palavra e Vida e encontrar essa revista e baixar e acompanhar os estudos aqui conosco. O título dessa lição é A Supremacia de Cristo, a Carta aos Colossenses, e essa revista 71, edição 71, tem por tema Epístolas para o nosso tempo,
foi escrita pelo pastor Ronaldo Silveira Mota e vem mostrando a aplicabilidade das cartas de Paulo no nosso tempo. Então, a gente está vendo aqui uma série de movimentos entrando na igreja e corrompendo o pensamento, ou tentando dar outras explicações além do sacrifício de Cristo como caminho para a salvação. E o fato já não era novo e continua acontecendo em nossas igrejas. Bom, o primeiro tópico fala uma obra sobre excelente, e o texto é Colossenses 1, do versículo 13 ao versículo 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Paulo está aqui já começando a apresentar a preeminência, né? A superioridade, a supremacia da obra de Cristo aos Colossenses. E ele começa dizendo, nesse versículo 13, que ele nos libertou, né? Ele nos libertou. Versículo 12, antes, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos em luz. Ele nos deu uma herança e nos tornou idôneo. Idôneo é apto, é aquele que é digno. Jesus nos tornou dignos, aptos a uma herança dos santos em luz. Então veja que Paulo está ainda na sua introdução, já começa a falar dessa situação. E no versículo 13 ele usa a palavra libertou. Jesus nos libertou do império das trevas. Esse libertou significa resgatou. Imagina alguém que está preso, alguém, sei lá, sequestrado, e a polícia chega, estoura o cativeiro e aquela pessoa é posta em liberdade, aquela pessoa é redimida, aquela pessoa é resgatada. Né? A imagem, a ideia é essa, é de uma pessoa sendo resgatada, libertada da escravidão. O pecado nos escraviza, o pecado nos deu a morte. Lembra lá em Gênesis, quando o homem pecou, né? Pecou certamente, por isso morrerás. Né? Então, o pecado nos trouxe a morte, e a morte era uma morte eterna, não só a morte carnal, mas a morte eterna. E Jesus nos libertou, ele estourou ali o cativeiro, éramos escravos, e ele foi lá e nos retirou da escravidão e nos pôs em liberdade. Mais do que isso, segunda parte, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, ele transportou, imagina a situação do transporte. Dependendo da pessoa que está numa situação de risco, não adianta você chegar lá e libertar, né? E deixar a pessoa naquele lugar, porque fatalmente ele será novamente escravizado. Quando a gente vê as pessoas na rua aí, drogadas, né, você quer tirar a pessoa daquele... Se você tirar e não der meios de subsistência, não ensinar a pessoa a ficar sem a droga, a sobreviver, a ter uma profissão, a ter alguma coisa ali para caminhar com as próprias pernas, ela fatalmente vai voltar para aquilo.
né? Se eu pego um escravo, na época da escravidão, aqui no Brasil, libertava o escravo, mas não tirava ele daquele ambiente, ele fatalmente voltaria a ser escravo. E Jesus fez isso, ele nos libertou e nos transportou, né? Levou para um outro lugar, nos tirou daquele ambiente, daquele momento, daquele lugar, daquela situação em que éramos escravos e nos colocou em uma outra situação na qual somos livres. E essa situação é no reino do seu Filho de amor, né? Estamos libertos do poder, do controle do pecado, né? Não fomos deixados em qualquer lugar, fomos transportados para um lugar excelente, né? No reino do Filho do seu amor, né? Onde a lei que impera é o amor, né? E a gente precisa aprender a colocar essa lei em prática em nossas vidas, né? O reino da luz, o reino de amor, né? É abundância de vida. E aí ele continua, no qual temos a redenção, né? A salvação. Se compara à condição de escravo, que está sob domínio de uma tirania cruel, Satanás, e nada pode fazer para conquistar a sua liberdade. Então não adiantava naquela época pegar um escravo e soltar. Você tinha que dar uma carta de alforria, né? Uma carta que dizia que aquela pessoa não era mais escrava, era livre, era a sua redenção. Jesus nos redime da escravidão do pecado, ele nos redime da nossa situação. E o preço que ele pagou pela nossa alforria e paga, né, ainda para nós no nosso tempo, foi o seu sangue, o seu próprio sangue derramado na cruz. A nossa dívida pecaminosa foi lavada pelo sangue de Cristo na cruz. Dívida pecaminosa do pecado que nós herdamos, que veio conosco quando o homem pecou e desobedeceu à vontade de Deus. Mas por que Jesus é então eficiente para realizar esta obra? Simples, ele vem falando, né? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus invisível se torna visível através de Cristo. Cristo veio à Terra, viveu em carne e osso, nasceu como criança, viveu em carne e osso, né? Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Isso o torna hábil a perdoar os nossos pecados. Isso o torna hábil a morrer na cruz, derramar o seu sangue e lavar os nossos pecados. Antigamente se fazia sacrifício com animais, né? E a partir de Cristo não é mais necessário fazer o sacrifício com animal, derramar o sangue do animal para apagar ou limpar os nossos pecados, né? O Deus invisível se tornou visível, porque Jesus este é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem concreta, né, do Deus invisível. Uma vez que toda a plenitude de Deus habita nele, seguimos o primogênito de toda a criação. Ele foi o primeiro, ele foi o primogênito por quê? Porque a criação ele já existia, antes da criação, né? E pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, né? Tudo foi criado por meio dele e para ele. No versículo 19 fala, porque aprove a Deus que nele redimisse toda a plenitude. O que é a plenitude? É o pleno, é o tudo, né? Aprove a Deus que nele residisse, estivesse toda a plenitude. Deus estava plenamente nele. Ainda tem referência no capítulo 2 de Colossenses, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus era
plenamente divino. Era plenamente humano e era plenamente divino ao mesmo tempo, ok? Então, por conta disso, ele é a imagem do Deus invisível, expressão que está no versículo 15. Em relação ao universo, ele é Senhor, porque ele tem a plenitude de Deus, ele é plenamente Deus, então ele já existia, primogênito de toda a criação. Antes da criação, versículo 15b, né? Primogênito de toda a criação. Antes da criação, Jesus já existia. A Bíblia começa lá, façamos, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A gente entende que Deus já era trindade, né? Desde o início, né? Então já existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E ele já tinha mostrado que ele é o Criador, e aí versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Na divindade, Deus. Cristo, que era plenamente a divindade. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo, sem exceção, tudo foi criado por meio dele e para ele, né? Então não há exceção. Jesus é o Senhor do universo. Tudo foi criado nele e para nele. Nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esses são os versículos 16 e 17, uma outra tradução. Não há exceção, né? Não há exceção. Tudo. Porquanto Cristo tem prerrogativa de ser o Salvador. Então, por isso, Cristo pode, é quem tem a prerrogativa de ser o nosso Salvador. E ainda, versículo 18, ele é a cabeça do corpo, a igreja. Então, Cristo é a cabeça da igreja, né? Por motivo, é aquele que governa, uma vez que ele é soberano. Então, a gente entende que a igreja de Cristo é uma igreja que não tem uma administração centralizada numa pessoa. Por quê? Porque quem governa a igreja é Cristo. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Essa é uma outra coisa. Ele é o primogênito entre os mortos, quer dizer, o primeiro a ressuscitar, né? E assim como ele mostrou o seu poder sobre a morte, então ele também irá nos ressuscitar. O nosso segundo tópico fala de falsas doutrinas que roubam a liberdade. E aí já estamos no capítulo 2, versículo de 16 a 23. A gente comentou nas primeiras edições da revista, que não seria possível ler todos os capítulos de todas as cartas, explicar tudo profundamente, porque cada carta dessa dá margem a um curso bem maior. É interessante fazer, mas a nossa ideia é entender a ideia central da carta, né? Então, lá pelo capítulo 2, versículos 16 a 23, uma parte eu já li, ele fala das falsas doutrinas, não li, tá? No 2. Falsas doutrinas que roubam a liberdade. Então, vamos começar no 16, capítulo 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum a sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por todas as suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que
todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, havia ali nos Colossenses uma necessidade, um desejo de crescimento espiritual, né? E para isso eles estavam buscando falsas doutrinas, sendo iludidos por elas, né? Às vezes algumas coisas acontecem assim, meio diferentes, e as pessoas entendem que essas coisas revelam uma profundidade de experiência espiritual ou religiosidade, né? E Paulo está advertindo que estava acontecendo retorno a práticas antigas, né, do ser humano, e criar sua própria salvação. Não são essas coisas que definem a salvação. O que define a salvação é Cristo. Versículo 23, numa outra linguagem, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Olha, parece que é sabedoria. Em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, segundo senão para a satisfação da carne, né? O que Paulo está falando é que doutrinas esquisitas, coisas estranhas, estavam enfraquecendo a fé, né? E aí algumas coisas Paulo cita aqui. A primeira delas era o legalismo. Perigo do legalismo. O que é o legalismo? É fazer alguma coisa porque não pode. Na década de 70, 80, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu era criança, eu via crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode aquilo outro. Isso construiu na minha cabeça na época uma ideia de que Deus era uma pessoa que tinha regras bem definidas, né? Que não podia fazer algumas coisas. Depois a gente vai entendendo que é questão de usos e costumes, né? E complicado a gente ir por esse caminho, porque tudo bem, uma série de coisas daquelas que eram faladas, ou quase todas, realmente eram maus costumes e coisas que não valia a pena um crente fazer. Mas não é por conta disso, não é não fazendo estas coisas que eu serei salvo. Muito pelo contrário. Versículo 16 do capítulo 2. Portanto, ninguém vos julgueis pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova. E aí está falando que o cristão não deve se preocupar com que como os outros julgam os seus comportamentos. Naquela época, os cristãos estavam sendo julgados pela lei judaica, né? Porque a lei judaica dizia o que não podia beber, o que podia beber, que tipo de animal podia comer ou não, o que era imundo ou não, né? E isso terminou com Cristo, né? Tudo isso já tinha sido superado pela nova aliança em Cristo, né? Claro que o que faz mal ao nosso corpo, a gente não deve fazer. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E a gente precisa ter cuidado com o nosso corpo. Se eu vou fazer, sei lá, fumar, isso vai destruir meu corpo. Para que eu vou fazer isso? Não faça, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, né? E a gente tem que tentar buscar não fazer isso. E muitas vezes não tem nenhum problema realmente, mas a gente precisa deixar de fazer por causa do escândalo que podemos causar a outra pessoa, né? Crente não bebe, tá? É proibido? Não é proibido. Pode tomar cerveja? A princípio não tem nada na Bíblia que diga assim veementemente que não pode. Aí eu bebo? Não, não bebo. Eu acho que não devo beber. Primeiro porque meu mestre nunca bebeu nada alcoólico, ele tinha voto nazireu, então nunca bebeu vinho, né? Não faz mal ao meu corpo, e se alguém me ver bebendo, vai dizer, olha lá, é crente, né? E eu posso estar escandalizando. Então, eu prefiro não fazer por isso, mas não são obrigações, a gente faz por entender que deve ou que não deve fazer. A segunda coisa é o misticismo. No versículo 18, não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, algumas
pessoas se preocupavam com a experiência sobrenatural, experiência sensitiva, experiência emocional, experiências espirituais, né? Então, às vezes a gente vê alguns louvores, olha, aquele louvor foi profundo. Será que foi profundo ou foi agradável ao meu corpo, excitante à minha alma? Né? Isso não quer dizer espiritualidade. Eu posso ficar no mesmo estado emocional e sensitivo, né, com uma música mundana. Né? Então, cuidado. O que é, de fato, uma experiência espiritual? Não estou desqualificando, né? Mas a gente precisa ter um cuidado de separar bem as coisas. As experiências emocionais e sensoriais não podem ser confundidas de fato com experiência espiritual, né? Razão e fé precisam caminhar juntas, né? Agora, não pode ser subvertida, a fé não pode ser subvertida pela razão. Naquela época estava tendo gente fazendo culto a anjos e dizia que era necessário ter intermediários. 1 Timóteo 2,5 diz que não tem intermediário, intermediário é Jesus. Né? Então precisamos ter cuidado com essas doutrinas, essas ideias que querem nos trazer, que é necessário ter um intermediário. Não precisamos de intermediário. Quando Cristo morreu na cruz, quando ele expiou, o véu do templo se rasgou do alto embaixo. O véu era o que separava o povo do Santo dos Santos, onde só o sacerdote podia entrar para oferecer o sacrifício a Deus. O véu se rasgou. Ao rasgar o véu, ao se rasgar, né, Deus estava dizendo ao homem, olha, agora tem acesso direto ao Pai. O terceiro movimento ali era o ascetismo, né? Ali no versículo 21 do capítulo 2, não manuseis, não proves, não toques. Então, ali o ascetismo, está falando no 22 ainda, preceitos e doutrinas de homens. O ascetismo entendia que o corpo humano e tudo que é material era desprezado e as sensações deveriam suplantar o material, indicando que o espírito estava se fortalecendo, ou seja, era o fortalecimento do espírito pela falta de experiências sensoriais. Claro, se tem um negócio que é venenoso, que a minha pele vai absorver, né, eu vou morrer, eu não vou tocar, claro, mas há quem diga, não pode mexer nisso, não pode mexer aquilo. Não há. Pode ter aparência de sabedoria, mas não há sabedoria nisso. Né? Um tempo atrás era muita moda, negócio de cristal, botar o cristal não sei aonde, porque ele ia atrair, enfim, não é isso. Não, isso não existe. Né? O homem precisa melhorar de dentro para fora, e ele vai melhorar no momento que se entregar a Jesus, através da fé em Jesus. E no momento que ele se entregar a Jesus, ele passa a ter um novo estilo de vida, e esse é o terceiro tópico da nossa revista, da nossa lição. Uma nova vida. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Né? Então, Paulo vai alertar que todas essas coisas, legalismo, misticismo, ascetismo, ascetismo, tá difícil, né? Ou qualquer outra forma de religião, no sentido de se tentar religar a Deus por intermédio de obra humana, já não vai funcionar, porque o homem já foi alcançado por Deus pela sua salvação. Claro, se aceitar o sacrifício de Cristo na cruz.
né? Então a conclusão que é: já fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Pecado, como disse, o pecado original nos trouxe a morte eterna, a separação entre Deus e o homem eternamente. E a morte de Cristo nos ressuscitou, ou seja, nos tirou desta morte eterna espiritual. Versículo 20 do capítulo 2: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Então, a gente passou por uma experiência pessoal. Veja, uma experiência pessoal com Cristo, ela pode ter alguma coisa sensorial, pode ter alguma coisa emocional, claro, mas ela não pode ser só sensorial e emocional, ela tem que ser espiritual e pessoal, né? E essa experiência vai nos dizer ali, vai nos identificar que, de fato, somos salvos, né? Experiências com Deus podem acontecer, devem acontecer, mas vão depender da sua intimidade com Deus, né? Nós, salvos, já somos participantes de uma nova vida. E aí a gente precisa vestir a camisa, né? Quando você está no supermercado ali, por exemplo, e deu alguma coisa que deu ruim e você não gostou, você chega no caixa, você reclama com a caixa, né? Por que você reclama com a caixa? Porque ela está ali sentada, vestindo o uniforme do supermercado. Para você, ela representa o supermercado, né? E às vezes acontece, não, esse aqui é muito ruim, a caixa falar também ruim, né? Olha, esse supermercado é muito ruim. Não pode. Ela precisa vestir a camisa do seu chefe. Quem contrata alguém para ser um funcionário e não quer que esse camarada vista a camisa da empresa, né? A pessoa precisa vestir a camisa da empresa. Tudo bem, entender que talvez não seja o melhor canal, ou a pessoa irritada acaba falando de uma forma áspera, mas aquela pessoa, aquele caixa fardado ali com a farda, com o uniforme da empresa, representa a empresa. Nós representamos Cristo e nós precisamos vestir a camisa do time de Cristo, né? Precisamos estar imbuídos da missão para a qual nós fomos comissionados e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Precisamos gastar tempo pensando nas coisas daquilo ao qual nós pertencemos. Nós não pertencemos mais a esse mundo, né? Se formos ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Eu tenho que buscar as coisas do céu, as coisas do reino de Deus. Os nossos pensamentos comandam as nossas ações, e os nossos pensamentos precisam estar voltados para as coisas espirituais, para que a gente tenha ações correspondentes, né? Que expressem os valores, o amor, enfim, tudo relativo ao reino de Deus. E quanta gente tem sofrido por conta de não estar fazendo isso, né? Não é o que a gente pensa que vai edificar a nossa vida, né? Aliás, a gente precisa pensar coisas, né? A gente tem que estar envolvido com a palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando, para que isso edifique, sim, a nossa vida, né? Versículo 3, que morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque morrestes, outra tradução, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós morremos, sabe? Quando Cristo nos salva, nós morremos. Quando uma pessoa morre neste mundo, ela deixa de existir. Nós precisamos morrer para o mundo e viver para Cristo. Aliás, o batismo tem essa simbologia, né? O batismo tem a simbologia de
sepultar a pessoa para o mundo e a ressuscitar para uma nova vida. O velho homem é sepultado e agora nós somos uma nova criatura. Né? Versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quando ele se manifestar em glória, nós que somos salvos seremos manifestados também com ele em glória. Né? Mas a gente tem que estar envolvido com as coisas de Deus. A gente tem que estar buscando as coisas de Deus. Lembra? Falei em algumas lições atrás, a nossa vida aqui é curtinha, 120 anos. Nós vamos viver depois uma eternidade, com Deus ou sem Deus. O que eu estou preparando para a minha eternidade? O que eu estou fazendo para ter uma eternidade com Deus? Né? Qual é o estilo de vida? Ele fala que estilo de vida dos céus. Será que eu estou vivendo o estilo de vida dos céus aqui? Ou eu estou vivendo aqui um estilo de vida todo pessoal, todo direcionado às minhas vontades, às questões da minha vida? Temos que estar muito atentos a isso. Né? A conclusão nos leva aqui a falar que a carta foi escrita para uma igreja que estava em perigo. Será que nossas igrejas estão em perigo? Será que eu tenho visto igrejas que estão em perigo porque estão pregando coisas que não estão na Bíblia, coisas que não estão contidas na palavra de Deus? Esses dias eu ouvi um vídeo de um pregador dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada. Né? Será que essa pessoa, esse pregador, está de fato no centro da vontade de Deus? Deus que nos deu a sua palavra é um Deus imutável. Nós entendemos assim. A sua vontade está expressa aqui. Né? Então a gente entende que o que tiver diferente disso aqui, o que tiver diferente da palavra de Deus, coloca a igreja em perigo. Né? E não perigo físico de perseguição e morte, mas um perigo de subversão, dos valores mais profundos da doutrina cristã. A preocupação de Paulo escrever a carta aos Colossenses é que a igreja estava saindo do centro da doutrina de Cristo. E saindo do centro da doutrina de Cristo, estava pregando coisas que não agradavam a Deus, que não eram verdade. Estavam pregando mentiras, né? Mentiras que às vezes convenciam por serem mentiras simpáticas. Né? Era a moda da época, o pensamento lógico, essas coisas todas. Né? E se você falasse alguma coisa nesse sentido, vai ficar bacana, olha só, está bem contextualizado. Hoje nós temos outras modas, outras coisas, muitas das quais a gente é impedido até de falar, né, contra. Mas a Bíblia está aqui, ela diz o que ela diz, né, e ela expressa a vontade de Deus. E Cristo que morreu por nós e deixou a sua palavra escrita aqui, a Deus que nos deu a sua palavra, o sacrifício de Cristo tem uma preeminência. Ele é o Senhor. Por meio dele, tudo foi criado. Nós somos criaturas dele. Ele nos criou. Né? E naquele tempo a fé estava sendo golpeada. Olha a palavra que ele colocou aqui, nosso comentarista, golpeada através de legalismo, misticismo, né? E de pensamentos filosóficos. Não tem problema de filosofar, mas quando a filosofia começa a andar em direção ao questionar a fé, a coisa se complica. Paulo chama isso de rudimentos do mundo. Né? Hoje nossas igrejas estão sofrendo com as mesmas coisas, com legalismo, talvez, com misticismo, muito, com
pensamentos filosóficos, né? Coisas estão sendo questionadas que estão escritas aqui na Bíblia e esses ataques têm dificultado a vida da igreja aqui. Mas, e ele coloca aqui no versículo 3, se fostes ressuscitados, e esse se ressuscitado justamente com Cristo, esse se é uma cláusula de condição. Se é mesmo que vocês foram ressuscitados com Cristo, né? Vocês precisam buscar as coisas lá do alto. Se é mesmo que você agora está no time de Cristo, você precisa vestir a camisa de Cristo, não é isso? E ao vestir a camisa de Cristo, você está ombreando com ele, vamos dizer assim, cumprindo a sua missão de pregar o evangelho a toda criatura e defendendo as coisas que não são daqui. Nós não somos daqui, nós somos do reino, algo que transcende a nossa vida, a nossa existência física aqui, né? E se você ressuscitou com Cristo, né, você pode e deve e vai viver esta nova vida nele, né? E a nova vida nos traz a suficiência do sacrifício de Cristo. Não quer dizer que eu não deva matar. Agora eu posso matar, roubar. Não, tudo que está lá, o Velho Testamento, tem que ser visto. Se era sacrificial, se era na intenção de perdoar os pecados, não temos mais obrigação com isso. Se era bom, né, se expressava a vontade de Deus para a nossa convivência, devemos continuar fazendo, né? Se era algumas coisas do Velho Testamento expressavam aspectos de saúde, né? E aí, enfim, a lei encerrou em Cristo, né? E nós precisamos ter isso em mente. Eu não vou matar, não vou roubar, eu não vou adulterar, não vou pecar. Por quê? Porque eu amo ao meu próximo. Para pensar e agir, aprendemos que Cristo tem a preeminência, né? Por conta do seu sacrifício na cruz. Será que nós temos agradecido a Deus a tamanha bênção que nós temos, que é a salvação nele? Deus mandou o seu Filho viver em carne e osso no nosso meio, 100% homem e 100% Deus. E Deus entregou o seu Filho na cruz para morrer por nós, por nossos pecados. Será que nós temos agradecido a Deus por essa bênção? Né? Falsas doutrinas, legalismo, misticismo e vãs filosofias, elas tentam entrar na igreja. Essas falsas doutrinas roubam a nossa liberdade, ou tentam roubar, se a gente deixar, a nossa liberdade. Paulo alerta, e a gente precisa estar atento, não voltar aos rudimentos da fé, né? Na época que eu era criança, tinha um costume lá de botar copo d'água em cima do rádio, o missionário, o pregador ia orar pelo rádio, depois bebia aquela água. Isso é misticismo, né? Isso é tentativa de atribuir uma quantidade de poder que sai de uma pessoa para outra pessoa. Nós não temos poder, o poder vem de Deus, né? E se em algum momento, e a gente pode, e é bíblico, a gente consegue ministrar uma cura, a gente está só ministrando algo que não é nosso, é algo que é de Deus, né? Temos uma nova vida em Cristo. Tudo aquilo que se buscava através de das obras, a salvação, Cristo pagou por nós, Cristo nos outorgou a salvação. Por quê? Através do sacrifício dele na cruz. Que nós vivamos a vida do reino, que nós vivamos para o reino,
que nós vistamos a camisa de Cristo e sigamos sempre nesse sentido, né? Sigamos o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe a viver desta forma.